A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Maranata. Vem, Senhor Jesus. Agora continuaremos com o livro de Romanos no capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Versículo 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7. Porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, agora, alcançamos a reconciliação. Versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim, também, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Versículo 19. Porque como, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5, 1-21. Siga o canal. Se esta jornada pela palavra de Deus tocou você e fez sentido para a sua fé, isso é apenas o início do nosso estudo. Para que você não perca a análise completa do próximo capítulo de Romanos e continue aprofundando-se na leitura da Bíblia, clique agora no botão. Inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho de notificações para receber o aviso de cada novo vídeo e deixe o seu gostei, para que o algoritmo do YouTube leve esta mensagem a mais pessoas que buscam a verdade. Seu apoio é de fundamental importância para a missão desse canal, que é a de levar a palavra de Deus a todos os povos. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Obrigado pela sua audiência e espero você no próximo estudo. Até mais!
Maranata, vem Senhor Jesus.